Breaking News, CNN. Dez horas e 44 minutos agora, no horário de Brasília. Estamos ao vivo na CNN Brasil em Breaking News com as últimas notícias do conflito entre Israel e Irã no Oriente Médio. Essas são imagens ao vivo que você acompanha aqui na tela de Haifa, ao norte de Israel. Militares informam que a cidade, assim como Tel Aviv e também Jerusalém, foram alvos de novos ataques com mísseis lançados pelo Irã. Do lado direito da imagem, você vê, é possível ver esse clarão. Explosões já teriam sido, inclusive, ouvidas por toda a região, de acordo com testemunhas. A Força de Defesa de Israel diz que está trabalhando para interceptar essa ameaça. Sinais de alerta vermelho começaram a soar em diferentes regiões do país, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. Moradores foram instruídos a entrarem nos abrigos antiaéreos e lá permanecerem até um novo aviso. Esse novo ataque contra Israel vem depois da morte do general Mohammad Kazemi, que era chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, e também seu vice, o general Hassan Moakik. Esses dois foram mortos em um ataque israelense em Teherã, como confirmou a agência de notícias Tasnim, que é afiliada ao governo iraniano. Em um comunicado depois dessas mortes, a Guarda Revolucionária afirmou que sua força aeroespacial se vingaria, realizando uma nova onda de ataques com mísseis contra os centros de inteligência de Israel. Você acompanha, portanto, essas imagens recuperadas desses ataques em Haifa, uma cidade ao norte do país, ao norte de Tel Aviv, inclusive, né, Jerusalém, um pouco abaixo de Tel Aviv, acima a cidade de Haifa. Essas imagens de agora são de agora há pouco. Essas agora você acompanha são imagens recuperadas de Tel Aviv, desse bombardeio e também dessa interceptação feita pelo chamado Domo de Ferro, o sistema antiaéreo de Israel, tentando evitar esses ataques que acabaram de aconteceram agora há pouco ao lado em Haifa. Você acompanha imagens ao vivo neste momento. A gente tem algumas atualizações nesse momento, né? Exatamente acompanhando aqui a série de publicações que fez a CNN Internacional, confirmando esse lançamento de um novo bombardeio contra Israel nessa noite, com as explosões vistas nessa cidade de Haifa e informando ainda que Israel anunciou o início de uma outra série de ataques contra alvos militares em todo o Irã, em meio também a apelos internacionais por diplomacia e redução das tensões. Mais cedo, a CNN americana, inclusive, publica que o presidente norte-americano Donald Trump, embora ele tenha dito neste domingo que quer ver um acordo alcançado entre Israel e Irã e que acredita que há uma boa chance disso acontecer, ele disse que, às vezes, eles têm que lutar. Quando ele foi questionado como planeja apaziguar o conflito que está cada vez mais intenso entre esses dois países, Trump disse, abro aspas, espero que haja um acordo, acho que chegou a hora de um acordo e veremos o que acontece. Mas, às vezes, eles precisam lutar para chegar a um acordo, fecha aspas. Essa fala, inclusive, acontece às vésperas da cúpula do G7, que vai acontecer no Canadá, e, evidentemente, essa vai ser, esse conflito crescente entre Israel e o Irã, vai ser um dos temas centrais dessa conversa entre as principais potências do mundo, exatamente em meio às discussões entre Estados Unidos e Irã, em torno exatamente da política nuclear iraniana e essa perspectiva que tinha Donald Trump de atingir um acordo com o Irã. Houve essa expectativa em torno de uma nova rodada de negociações nesse domingo, o que acabou não acontecendo exatamente por essa escalada de ataques, por esse acirramento da guerra entre Israel e Irã. E agora é uma expectativa de que as autoridades continuem dando tração a essas negociações enquanto essa guerra se alastra. As informações, neste momento, dão conta de que essas operações, essas incursões israelenses contra o Irã não devem acabar tão cedo. Isso porque faltariam semanas. Essa operação, chamada Operação Israel contra o Irã, deve levar semanas e não dias, de acordo com autoridades israelenses. E dizem essas autoridades que está avançando, inclusive, com uma aprovação implícita dos Estados Unidos, apesar de diversas falas de autoridades norte-americanas que não têm uma participação direta nesse confronto. Houve, inclusive, ameaças iranianas contra os Estados Unidos e também
a Inglaterra e a França de que, caso houvesse uma participação direta dessas potências militares nesse conflito deflagrado no Oriente Médio, poderia acontecer, inclusive, uma reação iraniana, o que representaria, inclusive, uma forma de, essa guerra, inclusive, ganhar novos episódios que não seriam, evidentemente, positivos. Portanto, a gente agora acompanha as imagens ao vivo de Jerusalém. Você acompanha em meio a essa nova onda de ataques que a gente vem acompanhando. Hoje um dia bastante movimentado, infelizmente, com mais de 200 mortos confirmados, isso por autoridades israelenses. O Irã, na verdade, confirma que 224 pessoas morreram desde o início dos ataques de Israel contra o Irã. Esses números vêm exatamente da mídia israelense. Nesse domingo, o Ministério da Saúde disse que pelo menos 224 pessoas foram mortas no país desde que Israel lançou uma nova onda de ataques na sexta-feira. Quem passou essa informação foi o porta-voz do Ministério da Saúde, Hossein Kermanpour. Ele disse que 1.277 pessoas ficaram feridas e foram tratadas em hospitais universitários do país. Diz ele que a grande maioria dos mortos e feridos, segundo ele, mais de 90%, eram civis. A gente segue nessa cobertura especial aqui na CNN Brasil, acompanhando exatamente os desdobramentos dessa guerra, inclusive depois de mísseis israelenses atingirem também poços de petróleo e refinarias de petróleo em território iraniano. Lembrando que o Irã é responsável pela produção de 4% de todo o petróleo mundial e o grande temor envolve algum tipo de impacto no fluxo de petróleo, principalmente no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% da produção de petróleo mundial. Portanto, essa há um temor crescente em torno exatamente do abastecimento de petróleo mundo afora e, evidentemente, também os impactos que esses ataques podem causar. A Guarda Revolucionária Iraniana disse que confirmou, inclusive, essa morte de Mohammad Kazemi, que era o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária, e o vice-general Hassan Mohakik. Confirmaram que foram mortos em um ataque de Israel a Teherã e, em comunicado, eles disseram, portanto, que Israel se vingaria realizando uma nova onda de ataques com mísseis contra esses centros de inteligência israelenses. A gente continua acompanhando essa escalada da guerra. Enquanto isso, a gente vê agora imagens ao vivo de Pet Tikva, que é ao norte de Tel Aviv, que também teria sido atingida por mísseis. A gente vê essa movimentação agora nessa outra cidade em Israel, em meio a essa nova escalada de ataques, enquanto a gente acompanha essa troca de bombardeios, de ataques entre Israel e Irã, em meio a esse crescente temor de que essa guerra se alastre e dure mais, inclusive, do que esperávamos. Anteriormente, a gente tinha a informação de que Israel tinha apenas atacado autoridades iranianas e também esses locais onde haveria o enriquecimento de urânio e seriam polos importantes do ponto de vista nuclear. Depois disso, a gente acompanhou essa escalada que envolveu também ataques a centros de energia, mirando a produção de petróleo do país, e essa resposta iraniana, que agora afirma que 224 pessoas morreram no Irã desde o início do conflito. A gente continua acompanhando essas informações, né? Enquanto isso, a gente acompanha exatamente as perspectivas em torno do início também da cúpula do G7. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que seus objetivos para a cúpula incluem que o Irã não desenvolva ou tenha armas nucleares, inclusive garantindo o direito de Israel, disse ele, de se defender, evitando uma escalada do conflito e também criando espaço, defendeu ele, um espaço para a diplomacia e para o diálogo. Ele disse que essa questão vai ser a principal discutida durante a cúpula do G7. Donald Trump, como eu disse anteriormente, disse que espera que haja um acordo entre os países, mas reiterou que às vezes eles precisam lutar. Anteriormente, Donald Trump disse que não tinha qualquer tipo de relação direta com esse conflito entre Israel
e o Irã. Portanto, a apuração da CNN, inclusive, aponta que Donald Trump rejeitou um plano de assassinato contra o líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. E essa é uma apuração, inclusive, né, a partir de 2 oficiais do governo norte-americano, enquanto a gente acompanha exatamente essa expectativa em torno de uma resposta, pelo menos do ponto de vista diplomático, de negociações, em torno de um possível acordo nuclear atingido, né, costurado ali entre Estados Unidos e o Irã. Olha ali, a gente acompanha agora imagens ao vivo de Tikva, que é o norte de Tel Aviv. Você acompanha esse trabalho de autoridades ali, parece inclusive um prédio atingido pelos mísseis, enquanto a gente agora acompanha exatamente os desdobramentos desses novos ataques. Não temos ainda uma atualização oficial dos números de mortos. Essa informação desses novos ataques acabam de chegar. Anteriormente a gente tinha essa confirmação tanto dos ataques em Haifa como em Tel Aviv e também em Jerusalém. Essas são imagens ao vivo que você acompanha desses destroços nesse prédio, enquanto as equipes de resgate trabalham ali. Também há a movimentação de jornalistas e também de moradores desse local. Portanto, a gente vai acompanhando ao vivo essas informações. Estamos em Breaking News aqui na CNN, agora 22 horas e 56 minutos. E a gente segue nessa cobertura especial desse conflito crescente entre Israel e também o Irã. Portanto, essas são as últimas informações de momento. Você acompanha ali essas imagens ao vivo logo depois desse ataque que acaba de acontecer, enquanto a gente acompanha essa escalada do conflito e essa perspectiva em torno das discussões do G7 que acontece no Canadá. Inclusive o próprio presidente Lula também vai a esse encontro, exatamente em meio a esse grande tensionamento, né? Havia uma perspectiva em torno de uma discussão a respeito de transição energética e também de um maior engajamento das autoridades como todo. Além do Brasil, foram convidados líderes da África do Sul, também da Austrália, da Coreia do Sul, dos Emirados Árabes Unidos, que estão inclusive muito perto geograficamente desse conflito. Também margeiam ali o Estreito de Hormuz, tem uma participação muito importante na produção de petróleo mundial, além da Índia também e também do México, além de dirigentes da ONU, do Banco Mundial, da Comissão Europeia e também do Conselho da União Europeia. O tema principal, evidentemente, vai ser essa escalada desses ataques mútuos entre Israel e o Irã, e a gente segue nesse plantão acompanhando a escalada desse conflito e traz mais informações a qualquer momento, durante toda a madrugada e também durante toda a programação da CNN Brasil. A partir de qualquer nova movimentação, você vai estar bem informado aqui na CNN Brasil durante toda essa madrugada. Estaremos aqui de olho para trazer todas as atualizações para você. Até agora, 224 mortos confirmados em território iraniano, isso confirmado pelas autoridades do Irã. A gente segue com você nessa programação especial aqui em Breaking News na CNN Brasil.